E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler junto esse versículo? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga, eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga, eu sou santificado na verdade. Sou santificado na palavra de Deus. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Feche seus olhos. Diga, nessa manhã, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Diga, eu creio que recebo revelação, entendimento, luz da palavra de Deus para gerar fé no meu espírito, para ser alimentado e transformado de glória em glória pelo poder de Deus e santificado na verdade de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma oração longa. Não sei se você percebeu, mas isso aqui é uma oração, também chamada de oração sacerdotal. É a última oração do Senhor Jesus mencionada. E logo em seguida, nós sabemos, no capítulo 18, Jesus vai para o Getsemane. E ali no Getsemane ele vai orar novamente. E está registrado lá nos outros 3 evangelhos. João não registra a oração no Getsemane, mas João registra a oração que ele fez alguns momentos antes de ir para o Getsemane. E é uma oração extraordinária. Olha, irmãos, somente um filho de Deus, somente alguém que é Deus, poderia proferir palavras como esta que o Senhor Jesus proferiu. E alguém pode estar se perguntando, qual seria o ponto central da oração de Jesus? Nós sabemos, meus irmãos, que Deus ouve orações específicas. Deus não ouve orações vagas. Deus não ouve orações genéricas. Para Deus ouvir uma oração, é fundamental que ela seja específica, clara, daquilo que você deseja receber da parte de Deus. Muitos não recebem de Deus porque não são claros com Deus. Oram de maneira vaga, do tipo seguinte: Deus, abençoa a minha família. O que significa abençoar sua família? Você tem que ser claro com Deus.
Abençoar é um termo muito genérico, muito amplo e muito vago. Se você quer algo de Deus, seja específico. O Senhor Jesus também, sabemos que Ele foi específico. Sabemos que o Pai ouviu a sua oração, mas qual oração especificamente? Qual foi o pedido que o Senhor Jesus fez aqui especificamente? Eu quero dizer para você o seguinte, vai ficar claro para você, para quem estiver anotando. O pedido do Senhor teve 2 pontos. Primeiro ponto, Ele pediu para ser glorificado. O Senhor pediu para que Ele fosse glorificado. E que na sua glorificação o próprio Pai também fosse glorificado. A questão da glorificação é o primeiro ponto. Olha o que diz o versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Qual que é a oração? Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Do versículo 1 até o versículo 5, o Senhor Jesus está falando disso. Esse é o ponto da oração dele. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. O que é glorificar? O que é glória? Diga, glorificação significa manifestação. Sabe que as palavras que nós usamos para Deus, normalmente, nós não entendemos bem o que elas significam. Por exemplo, quando você diz que Deus é santo, o que quer dizer com isso? Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. O que você quer dizer com que Ele é santo? Que Ele não tem pecado? É isso que significa santidade para você? Percebe? Nós falamos expressões e não entendemos bem o que estamos falando. Outra expressão que nós falamos muito é glória. Glória, glória, glória. O que quer dizer glória? Se você não sabe o que quer dizer, você acaba sendo apenas um religioso. O que é religião? É você fazer algo sem compreender por que está fazendo. Religião é você falar ou fazer sem que aquilo tenha realidade interior em você. E para ter realidade, tem de compreender o que está acontecendo. Eu até compreendo que tem pessoas que podem até ter encargo. Podem até ter encargo sem entender o que estão fazendo. Eu me lembro muito bem de uma certa época que se falava muito em Sião, 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 Senhor restaura Sião. Já contei para os irmãos. E eu me lembro que, com um pastor que veio me procurar, que ele viu um irmãozinho orando no prédio da igreja. Senhor, restaura Sião, restaura Sião. O pastor perguntou para ele, irmão, o pastor ficou encucado, né? Esse irmão novo convertido, orando assim, que coisa profunda. E chegou para ele e falou, irmão, você sabe o que é Sião? Ele falou, pastor, nem sei onde fica. Mas eu sei de uma coisa, todo mundo está orando, deve ser importante para Deus. Ele estava orando porque viu orando simplesmente. Mas ele não sabe o que ele estava falando. Não havia entendimento. Deus não quer que sejamos meramente papagaios. Que ficamos apenas repetindo expressões que não têm realidade interior. E o Senhor falou aqui sobre glória. O que significa glória? Glória nada mais é do que manifestação. Glorificação é manifestação. Você quer escrever na sua Bíblia? Diga isso. Glorificação é manifestação. Você ter a glória. Alguém pode dizer, pastor, mas glória não é você ter assim, ser envolvido por uma nuvem. Porque a Bíblia fala da nuvem da glória de Deus, não fala isso? Mas aquela nuvem da glória era a manifestação de Deus. Por isso que era nuvem da glória. Porque era nuvem da manifestação. Ninguém jamais viu a Deus. O que se via é apenas a sua nuvem. E alguém pode dizer, pastor, mas não é assim um brilho. Um brilho, eu tenho certeza que quando chegar no céu vai ter uma luz tremenda e eu vou ser cheio todo de luz, uma glória imarcessível do meu rosto, vai sair luz igual saía de Moisés, porque Moisés estava cheio da glória. Meu irmão, se a sua visão de glória for isso, então nós não podemos ter glória hoje. Só que Jesus disse aqui na oração sacerdotal que nós já temos a glória e que Ele já repartiu conosco a sua glória. Ele disse, eu lhes tenho dado a glória que recebi de ti. O Senhor disse, já tem nos dado a glória. Nós já temos a glória. Amém? Mas você consegue ver um rosto brilhando do seu lado aí? A não ser de suor? Não tem rosto nenhum brilhando. Somos gente comum, né? Fisicamente nada está aparecendo. Portanto, precisamos de entender o que Deus quer dizer com isso aqui. Então, em primeiro lugar, entenda que glória, glorificação, nada mais é do que expressão, manifestação. O alvo de Deus é expressar-se. O alvo de Deus é manifestar-se. Quando Deus criou o homem, como é que Deus criou o homem? Deus criou o homem como? Todo mundo sabe de cor. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Interessante que lá em Efésios capítulo 1, versículo 12, Paulo fala que Deus criou o homem para quê? Para o louvor da sua
Diga, eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Aí como é que você concilia as duas coisas? Presta atenção nisso. Paulo diz em Efésios 1:12, fomos criados para o louvor da sua glória. Mas Gênesis diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, qual que é o louvor da glória aqui? Qual que é a glória? É a imagem. A glória é a imagem, é a semelhança. Você foi criado para que a imagem de Deus em você fosse glorificada, expressa. Fomos criados para expressar a Deus. É isso que fomos feitos. Fomos criados para parecermos com Deus. Deus quer ter pessoas parecidas com Ele. Imagem e semelhança é cara de um focinho do outro, tal e qual, parecido, né? Próprio. O que diz respeito a um, diz respeito ao outro. Deus queria que o homem na terra fosse dele em miniatura. Deus queria que quem olhar para Adão na terra e para os seus descendentes pudessem vê-lo através do homem. Deus queria manifestar a sua glória, e a sua glória era a sua imagem no próprio homem. Alguém fala, pastor, tá bom, mas como é que isso se cumpre hoje? Nesse texto nós vemos que essa glorificação se cumpre de 3 maneiras. Primeira maneira, ela se cumpre na ressurreição do Senhor Jesus. Abre lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1:15. Olha se do celular tem alguém sem Bíblia, convide para ler com você. Diz assim, vamos ler juntos? Vamos dizer ele. Vamos dizer? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda... Presta atenção. Jesus é o que, meus irmãos? A imagem de quem? De Deus. Quem foi criada a imagem e semelhança de Deus? Quem foi? O homem. Fomos criados. O texto diz que Jesus também é, não diz? Agora presta atenção. Quando Jesus estava aqui na terra, ele era diferente de nós? Era ou não? Não, ele não era diferente de nós. Por que o texto diz então que ele é imagem e nele estava a glória de Deus? Por que Jesus manda então ser glorificado? Presta atenção. Isso primeiro se cumpre na ressurreição. Do mesmo jeito que Jesus é a imagem de Deus, nós também somos. Só que, presta atenção, o pecado destruiu essa imagem. O pecado danificou essa imagem. Por que o diabo atacou o homem? Por que o diabo nos odeia tanto, meus irmãos? Por que o diabo procura tanto desfigurar o homem assim? Por que o homem faz coisas tão terríveis, que nem parecem humanas? Tem coisa que não parece humana, não é verdade? Essa semana eu fiquei tão chocado ali na revista Veja. O ímpio fica chocado, muito mais temos que ficar nós. Porque não é humano certas coisas. Eles prenderam uma quadrilha que estava fazendo algum tipo de pedofilia. Quer dizer, sexo com bebês. Isso não é humano, irmãos. Isso não pode ser humano. Não consigo conceber que uma criatura, um homem, possa ter algum tipo de desejo sexual para um bebê de 6 meses de idade, 1 ano de idade. Isso é absolutamente repugnante. Isso tem que gerar em nós profunda indignação. Eu sei que se você olhar só o aspecto natural, legal, tudo bem, merece cadeia, vai para cadeia. Mas olha, o ato está lá, foi consumado com foto. São 50 mil fotos que a polícia prendeu. O próprio policial falou que ele não conseguia ficar olhando, ele sentia mal-estar, enjoo. Quer dizer, o policial está acostumado a ver miséria, meus irmãos. O policial está acostumado com coisas terríveis. Por que um ser humano faz isso? É porque isso, na verdade, não é humano, isso é diabólico. Isso é diabólico. Por que o diabo faz questão disso acontecer? Porque o diabo quer destruir a imagem de Deus em nós. O diabo, na verdade, odeia a Deus. O diabo tem inveja de Deus. Ele queria ser como Deus. Ele disse, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus, mas aquilo que o diabo quis tanto, ambicionou tanto, Deus nos dá de graça em Cristo Jesus. Primeiro ele nos criou a sua imagem. Quando o diabo viu Adão, ele deve ter assustado, ele falou, não é possível. Tudo que eu quis, olha que esse sujeito tem. Ele é como Deus. Ele parece com Deus. Ele é semelhante a Deus. E com certeza invejou e odiou. E a mesma coisa acontece. Ele odiou e atacou o homem caiu em pecado, a imagem do Senhor foi distorcida. Mas presta atenção, em Cristo Jesus essa imagem é restaurada, porque Ele nos devolve a glória de Deus. Essa glória é devolvida a nós. A glória, portanto, hoje já não é mais algo físico, sabe? Não é uma questão de nariz, boca, orelha. É algo muito mais subjetivo. A expressão de Deus hoje é um testemunho.
é uma vida. Já não é mais físico. E essa glória é a sua presença que se manifesta através de nós. É claro que o diabo tem pânico disso. E é por isso que quando uma pessoa de fato está manifestando a Deus, manifestando o seu amor, seu caráter, santidade, ele é quase que de outro planeta. Os outros olham para ele e veem nele algo diferente, estranho, porque não é daqui. Não é daqui. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O Senhor Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Mas ele é apenas o primogênito. Diga, primogênito é o primeiro. Quem é o segundo, terceiro, quarto, quinto, milionésimo, bilionésimo, trilionésimo? Quem é? Nós. Porque do jeito que ele é, nós também ou seremos. Talvez não somos ainda, mas seremos. Do jeito que Jesus é, nós também. E qual que é o jeito que ele é? A exata expressão de Deus. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. É a suprema ambição. Pode ter algo maior do que isso? Não é que você vai ser Deus, mas vai ser muito parecido. Sabe? É miniatura, mas é Deus. Parecido com Deus. Do jeito que Ele é, nós seremos. E é essa oração que você está fazendo aqui. Pai, glorifica. Me glorifica, porque eu vou ser só o primeiro. Porque depois que o Senhor me glorificar, Ele fala no verso 2, eu vou dar essa mesma glória que é a vida eterna para os outros. E eu vou ser só o primeiro, porque os outros que virão depois vão ser o segundo, terceiro, 10 milionésimo, trilionésimo, quadrilionésimo, porque serão bilhões de homens e mulheres que serão exatamente a imagem de Deus. Deixa eu dizer algo para você, sabe, Deus sonhou algo para nós. Eu sei que o diabo foi e destroçou o sonho de Deus. É mais ou menos como, eu lembro algum tempo atrás, conversava com o pastor Naor, e vendo uma mendiga caída na beira de uma livraria. Eu comentei com ele, eu falei, puxa, isso aqui é um sonho que foi frustrado. Essa mulher é um sonho, essa mulher é um aborto de um sonho. Porque essa mulher, apesar de velha, destruída, acabada, caída na sarjeta, teve um dia que ela foi o sonho de alguém. Teve um dia que ela mamou no peito de uma mãe. Dia das mães hoje, né? E essa mãe acariciou o cabelo dela, pegou na orelha, o narizinho. Essa mãe sonhou coisas boas enquanto ela mamava ali. Porque as mães sonham coisas boas. E o olhar da mãe era bom em direção àquele bebê. Porque ela já foi bebê um dia. E quando ele era bebê, tinha alguém que amamentou, que cuidou, que amou e que sonhou. Mas o diabo entrou em cena e destruiu aquele sonho, abortou aquele sonho. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus também estava criando o homem, Deus estava sonhando com o homem. Ele vai ser como eu, ele vai andar junto comigo, vai parecer-se comigo, ele vai governar o universo junto comigo. Vamos caminhar juntos pelo universo afora. Deus estava sonhando. O diabo também entrou em cena para tentar abortar o sonho de Deus. Só tem uma diferença entre aquela mulher, a mãe daquela mendiga, e o nosso Deus. A mãe daquela mendiga não tem o poder de restaurar sonhos, mas o nosso Deus não pode ser frustrado. Aquilo que Ele sonhou para nós vai acontecer, meu irmão. Sabe, não importa o tanto que o diabo estragou, não importa o tanto que o diabo aprontou, não importa o que foi o seu passado ou o que tem sido a sua vida, não importa o tanto que a sua imagem de Deus foi corrompida e distorcida, o Senhor Jesus vai restaurar você, vai ficar parecido com Ele. Quando acontecer isso, meus irmãos? Na glorificação. Quando acontece a glorificação? Se cumpre em 3 momentos. Primeiro momento, na ressurreição do Senhor Jesus. Ele aqui já está orando pela ressurreição. E veja, se você ler apenas a oração no Getsemane, quando ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice, você não vai ter a visão completa do que o Senhor tinha em mente. Você tem que ler a oração no capítulo 17, que foi feito pouco antes. Ele fala, Pai, chegou a hora, esse é o momento, me glorifica. Essa glorificação aponta para a ressurreição. Porque Jesus, enquanto estava no corpo, meus irmãos, enquanto estava na carne, ninguém podia ver essa glória. E assim somos nós também. Hoje você fala que você é filho de Deus, ninguém acredita. Fala, você é muito presunçoso. Todo crente é muito exibido, convencido. Fala que só eles são filhos de Deus. Eles pensam que eles são filhos de Deus. Porque veja bem, você não dá valor nisso. Mas um ímpio que não está acostumado com isso, quando você fala que você é filho de Deus, que você é salvo, ele fica indignado com você. Sabe por quê? Quem somos nós para sermos filhos do Santo? Quem somos nós para ser filhos do Altíssimo? É isso que eles pensam. E é verdade, quem somos nós? Olhando para nós, ninguém vê nada. Somos apenas uma semente hoje. É como Jesus quando esteve aqui na terra por 33 anos. Ele era apenas uma semente. Aliás, essa é uma boa ilustração. Qual que é a glória da semente? Você planta uma semente de roseira. Você pega uma roseira e planta a semente da roseira. A rosa já está dentro da semente, meus irmãos? Tá ou não está? Tá. Mas primeiro a semente tem que cair na terra e morrer. E depois de algum tempo, vem a flor.
A flor é a glória da semente. A flor é a semente glorificada. Não é outra criatura. A semente e a flor são a mesma coisa. Só que uma está limitada e a outra está glorificada. Você é uma semente que vai florescer em nome do Senhor Jesus. Hoje as pessoas olham para nós, não imaginam a flor que está dentro de nós, usando a ilustração. Hoje olham para nós, não imaginam que nós carregamos uma vida tão tremenda. Essa vida por enquanto está o quê? Está incubada, está fechada, assim como a flor estava dentro da semente, fechada, restrita, mas está chegando a hora em que essa semente vai brotar e vai germinar. A Bíblia fala que toda a humanidade, toda a criação vai conhecer a glória dos filhos de Deus, aleluia. Essa glória é a ressurreição. Os irmãos não sonham com a ressurreição? Eu sonho com isso, eu sonho com a glória, eu sonho com essa glória. Eu sonho de ter restaurado em mim inteiramente a glória da expressão, da imagem de Deus. Não tem maior glória no universo do que parecer com o próprio Deus. Não existe maior glória, essa é a glória. Tem irmão querendo andar em rua de ouro, pelo amor de Deus. Tem irmão querendo morar em mansão no céu, com 3 quartos, sala, cozinha. Tem irmão preocupado com essas tolices. A visão dele da glória é uma coisa pequena, muito restrita. Eu queria alargar a sua visão hoje, você sonhar com o céu. O crente que não sonha com o céu é um crente doente, problemático. Nós temos que estar entre aqueles que sonham com a glória de Deus. E a glória é essa, meu irmão. Não é se eu vou morar num lugar com telhado ou sem telhado, com quarto ou sem quarto, porque eu nem vou dormir. Para que eu quero quarto, eu nem vou dormir. Não vou precisar de comer, eu posso até vir a comer, mas não vou precisar, eu vou ter vida eterna mesmo. Não vou me desgastar, não vou cansar, para que eu vou ter que descansar? Eu não preciso dessas coisas. Não fique pensando no céu limitado, restrito a essas coisas naturais. Não, meu irmão, pense na glória celestial. É a glória de parecer-se com Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus era esta semente que caiu na terra e germinou e floriu. E nós também, hoje estamos aqui como semente. Precisamos cair na terra e morrer para germinarmos. E quando germinarmos, o mundo vai conhecer a glória de Deus em nós. Também essa oração se cumpre na igreja. É claro, não se cumpriu só em Jesus. Ele foi apenas o primogênito. Se cumpre na igreja. Lá em Efésios capítulo 3, verso 21, diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Efésios 3, 21 diz isso. A Deus seja a glória na igreja e em Cristo. Ou seja, não é só Cristo Jesus que é a expressão, a igreja também é. Ele é apenas o cabeça, nós somos o corpo. A expressão não é só o rosto, a expressão é o corpo inteiro. Ninguém fala só com a boca, ninguém se expressa só com o olho, nos expressamos com o corpo inteiro. Nós somos um corpo inteiro. Assim é com relação a Cristo e a igreja. Ele é o cabeça, na verdade. Ele comanda, ele coordena, ele é a parte mais crucial, mas nós somos fundamentais. Sem nós não há uma expressão perfeita. E sabemos, meus irmãos, que o cumprimento final dessa oração vai acontecer na Nova Jerusalém. Vou falar daqui a pouco sobre a Nova Jerusalém com mais detalhes. Mas lá no capítulo 21 fala que ela desce do céu. É a noiva do Cordeiro, parecida com Deus. Sabia que parece com Deus? A Nova Jerusalém é parecida com Deus. Quer ver isso na sua Bíblia? Abre lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 primeiro. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Quem está sentado no trono, meus irmãos? Deus. Verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a quê? Pedra de jaspe. Agora vai para o capítulo 21. Observe que a descrição que João faz de Deus é que é parecido com a pedra de jaspe. Agora olha no capítulo 21. Aqui no capítulo 21 está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E olha o que a palavra do Senhor diz com relação a ela. Verso 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem o que, meus irmãos? A Nova Jerusalém aqui é a reunião de todos os santos remidos de todas as épocas, judeus e cristãos. Essa Nova Jerusalém, ela tem a glória, a própria glória de Deus. Qual que é essa glória? O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de
Peraí, mas não é Deus que parece com jaspe? Mas aqui está dizendo que a noiva também parece. É por isso que a noiva tem a glória de Deus. É parecido. Por isso que glória significa semelhança, expressão, manifestação. Glória é isso. Todas as vezes que a Bíblia fala de glória, significa o seguinte: glória é a imagem de Deus impressa em alguém. Isso é glória. Só há glória quando as pessoas olham e veem Deus. Se elas viram Deus, houve glória. Se elas falam, isso não é humano, isso é divino, isso é maravilhoso, estou sentindo algo diferente, isso é glória. Quando elas falam, puxa, eu percebo algo na palavra, algo no louvor, algo na comunhão, algo na reunião, tem algo entre vocês, esse algo é a glória, porque é a manifestação da presença de Deus. Todas as vezes Deus manifesta, nesse lugar há glória. Meus irmãos, já conseguiu perceber a glória do Senhor entre nós? Oh, irmãos, quantos cultos a gente vem aqui e a glória do Senhor repousa sobre nós. Quantas vezes tem acontecido isso? A glória do Senhor vem, a glória do Senhor vem. E quando a glória do Senhor vem, quem está de fora, está aberto para Deus, percebe. Fala, há algo ali, não sei dizer o que é. Não sabe dizer porque nunca viu antes. Não sabe dizer porque nunca provou antes. Mas ele sabe que tem algo ali. E esse algo é a glória de Deus. Oh, a glória do Senhor resplandece sobre nós. A pastora Cristi Moore falou algo sobre isso aqui. Não sei se foi na sexta ou no sábado, tão profundo, puxa vida. E ela dizia, baseado em Isaías capítulo 61, né? Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor resplandece sobre ti. A glória do Senhor resplandece sobre ti. Essa glória é a presença manifesta de Deus, é a unção, é o toque de Deus, é o poder de Deus, é a vida de Deus, é o caráter, é a santidade. Precisamos ter a glória, por isso que a glória é tão importante. É por isso que Moisés brilhava diante de Deus. E quando ele voltou, ele trazia esse brilho. Era a glória de Deus. Porque Deus brilha. Não é o brilho em si, mas é a glória que aponta para Deus. E o povo não podia olhar, porque não podiam contemplar a glória de Deus. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Do verso 6 em diante. Então, primeiro ponto da oração. Jesus orou para que fosse glorificado. Você compreendeu as implicações todas dessa glorificação? É muito lindo. E ele fala isso, olha no verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, no caso Jesus, conceda a vida eterna a todos aqueles que o Pai dá. E essa é a vida eterna, que te conheçam a ti. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Cada vida tem a sua característica, peculiaridade, entende isso? Vida nos fala daquilo que é próprio, que é espontâneo, que é natural, que não tem que fazer força. Então, por exemplo, é muito estranho. Algum tempo atrás alguém chegou e perguntou, pastor, como é que eu posso conhecer a Deus? E eu brincando com ele, eu falei, isso é o mesmo que ensinar cachorro a latir e gata a miar. Alguém ensina cachorro a latir? Alguém ensina gata a miar? É a mesma coisa, tentar ensinar um filho de Deus a conhecer a Deus é a mesma coisa. Sabe por quê? Se você é filho de Deus, é próprio de você conhecer a Deus. Ninguém vai precisar de ensinar você Deus. O que eu faço aqui é ensinar a Bíblia. Eu ensino Bíblia, mas não ensino conhecer a Deus, porque Deus você já conhece. Porque é uma questão de vida. Ele está dentro de você já como sua vida. E a vida eterna é isso. Alguns pensam que vida eterna é fazer. Vida eterna é conhecer. Mas a palavra conhecer aqui é muito mais que conhecer gnosco. Lembra daquelas duas palavrinhas? Gnosco e oida, lembram disso? Quantos se lembram disso? Deixa eu ver. É duro, os irmãos esquecem. Como é que eu vou edificar um tijolo em cima do outro? Para edificar um tijolo em cima do outro, você tem que lembrar. Se eu ensino, aí você depois esquece, tem que repetir tudo de novo. Tem duas palavrinhas no grego para conhecimento. Uma é gnosco, a outra é oido. Gnosco é de onde vem a nossa palavrinha diagnóstico, prognóstico, gnose. Né? Significa o quê? Conhecer de maneira objetiva. Conhecer lendo o livro. Conhecer lendo o manual, isso é gnosco. Oido é uma palavra que até em alguns lugares da Bíblia é traduzido como sendo relação sexual. Por exemplo, no Velho Testamento fala que Abraão conheceu a Sara e esta concebeu. Mas ele não conhecia Sara antes? Conhecia, mas é um conhecer diferente. É um conhecer mais íntimo. Você compreende o que eu estou dizendo? É um conhecer sexual. Por quê? Porque na Bíblia, oido nos fala de um conhecer íntimo, próximo. Eu posso conhecer o Mauro gnosco, sei o nome dele, onde ele mora, quem é a mulher dele, os filhos dele, o que ele faz, sei um bocado de coisa a respeito dele. Mas oido, quem conhece é a esposa dele, os filhos dele, que conhece na vivência, intimidade, proximidade. Aqui o Senhor fala o quê? Que a vida eterna é ser íntimo de Deus. A vida eterna é estar tão unido a Ele, tão próximo dEle,
que você vai poder partilhar dele mesmo. Entende? Essa é a intimidade, é a mesma intimidade do sexo. Alguém fala, pastor, o sexo é sujo. Sexo não é sujo, nunca pense isso. Sexo não é sujo. Sujo é aquilo que o diabo faz com o sexo. Mas o sexo com a pessoa certa, na hora certa, é de Deus. Qual que é a pessoa certa para o sexo? O cônjuge. Qual que é a hora certa? Depois do casamento. Portanto, sexo com a pessoa errada na hora errada é do diabo. Não é verdade? É do diabo. Agora preste atenção, na hora certa é de Deus. E Deus usa essa união física para expressar o que vai acontecer. Por que que a última ilustração da Bíblia é a noiva? Porque fala de casamento. Ou seja, a união física é quando o homem se torna uma só carne com a mulher. E é interessante, já observou na Bíblia isso? Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus criou o homem e criou a mulher dentro do homem já. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. A Bíblia fala que Deus criou o homem, não é que o homem ele tinha dois sexos, não é isso. É que Deus já criou a mulher dentro do homem. E acontece o quê? Houve um dia em que Adão viu que não era bom estar sozinho, e Deus tirou a mulher de dentro do homem. Aí você fala, bom, Deus agora tirou a mulher do homem, e significa agora que vão ser dois separados. Mas não é interessante isso? Antes, Adão era um. Mas depois que Deus tirou Eva para que continuar sendo um. Porque ele disse, agora tornarão os dois uma só? Mas espera aí, Adão, já não era uma só carne antes? Eva não estava dentro de você? Não era a sua costela? E agora quer que vira um de novo? Compreende o que eu estou dizendo? Porque aquilo ali não é mais nada do que uma ilustração de algo espiritual que acontece. O Senhor Jesus nos gerou e nos criou também. Portanto, nós viemos de Deus. Todo ser humano, em última análise, foi criado por Deus, porque foi criado em Adão. E nos tornamos separados de Deus, assim como Eva foi separada de Adão. Mas preste atenção, Deus quer que nós voltemos a uma posição original, mas não compulsoriamente, obrigatoriamente, mas por opção. Eu quero voltar a ser um só com Deus. Voltar a ser um com Deus. Não é que eu vou deixar de existir, mas eu vou ser um com Deus. Você não sabe tanto que é bom ser Deus, por isso você não liga quando eu falo isso. Você não faz ideia da suprema ambição de que é ser como Deus. Nós seres humanos achamos que não podemos nem pensar nisso, que é até uma irreverência. Talvez alguém ouvindo essa fita vai poder falar, mas pastor está falando uma heresia, nós nunca vamos ser Deus. Não, Deus só há um, mas nós seremos um com Ele. Você não faz ideia do que é ser um, você pensa que é só uma boa ilustração, só uma ilustração para você falar. Não é, nós seremos um com Ele, unido com Ele, para a vida eterna afora. Não vai ter tempo limitado. Por isso que o céu é só para aqueles que de fato querem a Deus. Assim como você não pode colocar um porco numa sala feita de cerâmica, limpinha, porque ele não vai gostar dali, Deus não pode levar um ímpio para o céu, porque o ímpio não vai gostar de estar lá, porque a vida eterna é só Deus. Quando alguém fala, esse negócio de Deus, coisa mais chata, enfadonha, essa pessoa não pode ir para o céu. Todo mundo que acha Deus chato, enfadonho, não pode ir para o céu, porque o céu só tem Deus, nada mais. Ele é a nossa herança. Diga, Ele é a minha herança. Sua herança não é carro, não é casa, não é mansão celestial, não é rua de ouro. Sua mansão é Ele. Ele é a sua mansão. Ô irmãos, essa manhã quando eu meditava nesse texto de João 17, eu fiquei tão empolgado, até perdi a hora. Quando eu vi já era 20 para as 10. E eu estava tão empolgado porque isso é tão maravilhoso. Eu queria tanto poder abrir sua cabeça para você entender isso. Mas eu sei que na hora certa, cada um vai poder compreender essas verdades espirituais. Segundo ponto. A oração de Jesus, do verso 6 até o 13, é um ponto. Do 14 a 21 é outro ponto. 22 a 24 é outro ponto. Presta atenção. O segundo pedido de oração de Jesus foi para que eles sejam um. Portanto, não é uma unidade só com Deus, uns com os outros. Então presta atenção. O primeiro pedido foi, Pai, glorifica, é chegada a hora, glorifica o Filho. E glorificar o Filho implica glorificar também o corpo inteiro. O segundo aspecto, Pai, faz deles um. Gera unidade. Alguém vai dizer, pastor, por que você diz que a oração é essa? Porque 3 vezes, presta atenção, os irmãos de trás, 3 vezes o Senhor Jesus orou para que nós fôssemos um. Na Bíblia, o número 3 tem o mesmo significado do 7. 3 significa algo completo. É por isso que Deus é triuno. Porque Deus é completo em si mesmo.
E tudo aquilo que Deus faz 3 vezes, toda afirmação feita 3 vezes é algo completo. Por exemplo, quantas vezes o diabo veio tentar Jesus? Lá em Mateus 4. 3 vezes. Significa que Jesus foi completamente tentado em todas as coisas. Não é que o diabo veio só 3 vezes. É porque 3 é o que importa falar. Quando Jesus foi orar no Getsêmani, quantas vezes que ele orou? 3 vezes. Por quê? Porque ele orou completamente. Quando Paulo orou, lá em 2 Coríntios 12, para que Deus tirasse o espinho na carne, quantas vezes ele orou? 3 vezes. Por quê? Porque Deus não queria ouvi-lo, ele estava insistindo? Não. O princípio ali é o seguinte: 3 significa fazer algo completamente, e até o final. Jesus pediu 3 vezes, ou seja, é um pedido completo. Deus ouviu sua oração, meus irmãos? Há alguma oração de Jesus que o Pai não ouviu? Existe? Deus ouviu, portanto, não ouviu? Nós seremos um então? Hoje não somos. Não somos um. Hoje nós somos uma coxa de retalhos. Somos um bocado de crente, cada um com um nome diferente. Uns se chamam católicos, outros se chamam batistas, outros presbiterianos, outros assembleianos, outros se chamam Universal do Reino de Deus. E tem um grupinho aí que chama Videira também. Cada um tem um nome. Terrível isso. Não é o nome em si o problema. De fato, não é o nome o problema. O problema, na verdade, é que nós não somos unidos. Mas alguém vai dizer: pastor, mas se Jesus orou, Deus ouviu. E ouviu. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia agora. Presta atenção. A primeira oração que ele faz. Olha no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Para quê? Para que eles sejam um, assim como um. É oração séria essa. Então, parece a primeira vez que ele orou, é o primeiro estágio da unidade. São 3 vezes que ele orou, 3 orações. Cada oração nos fala de um estágio de unidade. Portanto, são 3 estágios de unidade que o Senhor Jesus fala que nós iremos avançar nele. Esse aqui é o primeiro estágio de unidade. Isso significa o quê? Que mesmo estando dispersos, nós somos um. Porque nesse primeiro estágio, qual que é a base da unidade? No primeiro estágio, a base da unidade é ter o mesmo Pai. Por que disso? O Senhor fala aqui, olha o que ele diz: ao passo que eu vou para onde ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Qual que é o nome? No verso 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Qual que é o nome que está revelado aqui em João capítulo 17? Pai. Pai. Pai não é um título, para Deus é um nome. Título talvez pudesse ser aplicado a alguém que nem fosse pai, mas pai é um nome. Esse nome não foi revelado no Velho Testamento diretamente. Há 2 ou 3 menções apenas de Deus como pai, todas elas no livro de Isaías e Jeremias, porque era profecia e dizia respeito a Jesus, que seria o pai da eternidade, o príncipe da paz. Portanto, os judeus não conheceram a Deus como pai. E é por isso que os judeus ficavam escandalizados quando Jesus dizia que ele era filho de Deus. E eles diziam: quando você fala que você é filho de Deus, você se faz igual a Deus. E ele, é claro que ele estava fazendo igual a Deus, porque é isso que ele era filho de Deus. Jesus era filho de Deus, meus irmãos. E nós somos o quê? Somos adotivos? Deus é seu padrasto? Você é filho nascido ou é filho adotado? Pastor, a Bíblia fala que recebemos o espírito de adoção. Não fala ou não fala? Fala. Vamos ler na Bíblia isso? Abre lá em Romanos, capítulo 8. Tem 2 lugares na Bíblia que fala a respeito disso. Romanos 8, verso 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de quê, meus irmãos? A adoção, baseados no qual clamamos. A palavra Abba, pai, no hebraico é papaizinho, paizinho, é um diminutivo, fala de intimidade. Ora, o próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguém fala: pastor, está escrito aqui que eu sou filho adotado. Aqui, espírito de adoção. Aqui não fala de filiação.
É verdade, se você ler só esse versículo aqui, você vai entender dessa maneira. Se você ler o capítulo inteiro, vai entender o seguinte: existem duas palavras para filho no grego. Diga, duas palavras. Teknon e huios. Consegue lembrar isso? Está escrevendo na sua Bíblia. Teknon. Escreve igual fala, só que é K. Tek com K. Teknon e huios com H. Pode falar huios, né? Fica mais fácil. Fala igual em inglês. Teknon e huios. Presta atenção. Teknon é o filho criança, infantil. É por isso que lá em Gálatas capítulo 4, diz o quê? Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do... Já leste na Bíblia isso? Gálatas capítulo 4, versículo 1 fala que enquanto o filho é pequeno, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Por que a Bíblia fala que não tem diferença? Porque o filho pequeno é igual escravo. Ele não pode usufruir da herança, ele não pode usar tudo que o pai tem. Pode? Um pai deixa a criancinha pequena usar $1 milhão? Um pai dá para a criancinha pequena um cartão de crédito sem limite de fundo? Um pai dá para a criancinha uma faca para ela brincar? Ora, o cartão de crédito, a conta no banco, a casa, a faca, tudo isso aí não é do pai? É ou não é? Não pertence ao filho por direito? Pertence, mas ele só pode usar quando? Quando virar huios. Acontece que, presta atenção agora, eu vou contar para você, muita gente não sabe disso. Naquela época, você adotava o seu próprio filho. O que significa adoção na Bíblia? Significa o seguinte: é a passagem da infância para a maturidade. Enquanto ele é criança não usufrui de nada. Mas aí o judeu tinha uma cerimônia que ele fazia. Uma cerimônia de passagem, né? Hoje em dia eles chamam de cerimônia de bar mitzvah, mas não era o bar mitzvah nessa época. Era uma cerimônia de passagem, que até o romano fazia, o grego fazia. Normalmente quando chegava em torno de 15, 16 anos de idade, fazia a passagem. Era uma cerimônia. A partir daquele dia, ele não era mais filho pequeno, ele era agora filho adulto. E a cerimônia era adotiva, ou seja, a partir daquele dia, ele era considerado herdeiro mesmo. Ele podia usufruir da herança mesmo, porque agora ele tinha idade. Assim como hoje, naquela época, um pai poderia deserdar um filho. E essa era a época dele fazer isso, né? Nessa passagem, ele dizia, você não vai ter. E a herança, os irmãos sabem, né? A porção dobrada era do primogênito. O primeiro filho ganhava em dobro dos demais. É por isso que a Bíblia fala de adoção. Mas na verdade somos filhos. Por que somos filhos? Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Diga, eu sou filho de Deus. Ser filho, portanto, é participar da mesma vida que o pai tem. Você recebeu o que do seu pai? Toda a sua carga genética, não é verdade? Você carrega dentro de si um pouco daquilo que o seu pai é. É claro que você não é um com o seu pai, mas você carrega o seu pai dentro de si. Portanto, Deus não é pai como se fosse um título. Porque senão, meu irmão, seria hipocrisia de Deus. Deus não falou assim, ó, vou fazer uma concessão para você. Eu vou ser chamado de pai. Mas eu não sou seu pai de fato, porque eu não tenho filhos pecadores. Eu, na verdade, só faço a concessão. Eu sou adotivo, estou adotando vocês. O pai de vocês é o diabo. Vocês são filhos do diabo. Mas eu vou adotar você na minha casa. Continuamos sendo? Por que nós não somos? Porque nós morremos e nascemos de novo. Quando aconteceu isso? No dia que Jesus morreu, eu morri com ele. E quando ele ressuscitou dos mortos, eu recebi nova vida. Portanto, não sou mais pecador e nem sou mais filho do diabo. Eu agora sou filho de Deus e sou santo, justificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Quando você compreende o que é ser filho, você é capaz de entender a intimidade de chamar Deus de paizinho. É por isso que o Romanos fala isso. Ora, o testificar que nós somos filhos de Deus é esse. Você consegue chamar Deus de Abba Pai, paizinho. Você consegue chamar o seu sogro de paizinho? Pode até tentar, mas fica um negócio no ar, não fica não? Fica um ambiente meio estranho. E aí, paizinho? Seu sogro olha para você. Ele pode até falar, ô filhinho, mas você percebe que no ar não ficou muita vontade a coisa. É ou não é, meus irmãos? Mas quando você é filho de verdade,
você chega perto, você fala paizinho, você fala à vontade. Porque é mesmo. Porque é mesmo. Deixa eu dizer para você algo. O que testifica que você é filho de Deus é porque dentro de você tem um clamor por chamar Deus de paizinho. Quantos tem liberdade de chamar Deus de paizinho aqui? Então você é filho de Deus. Alguém fala, pastor, o que isso tem a ver com unidade? Tem a ver com unidade o seguinte, meu irmão. Nós podemos brigar uns com os outros, podemos estar separados uns dos outros, podemos estar brigando aí por causa de G12, G5, G com meia dúzia, de qualquer coisa. Podemos fazer o que for, só tem um negócio. Nós somos todos da mesma família, filho do mesmo pai. Temos a mesma vida. Podemos brigar todo mundo, mas tem uma coisa que temos em comum, um mesmo pai. E é isso que o Senhor fala, guarda-os no teu nome, inserido em ti, no nome que o Senhor deu para nós falarmos, que é Pai. Você sabe uma coisa? Alguém diz, pastor, mas na família os filhos brigam. É verdade. Os filhos podem brigar um com o outro. Mas se todos os filhos amarem o pai, o que acontece? Todo domingo eles são obrigados a se aguentar. É ou não é? É ou não é? Veja bem, eu tenho as minhas irmãs. Já não tenho mais pai. Vamos supor que eu tivesse. Eu posso brigar com elas, elas brigam comigo, enxuto o balde, fica sem conversar. Mas aí chega domingo. Domingo eu costumo comer na casa do pai. O que acontece? Vamos ter que ir assim mesmo. Vai todo mundo emburrado, de cara amarrada, senta em silêncio. Mas vai, sabe por quê? Porque amamos o Pai. E o Pai nos ama. É isso que acontece hoje. Nós amamos o Pai. E porque amamos o Pai, tem hora que a gente até briga. Mas se chegar alguém de fora, a gente se une. As minhas irmãs podem falar mal de mim. Não acredito que falem de jeito nenhum. Mais porque... Mas, se alguém vier falar mal de mim para elas, elas não vão gostar. Não vão gostar. Acha ruim. Eu me lembro um dia, uma irmã veio conversar comigo falando mal do marido dela. Meu marido é assim, pastor, é assado. E eu falei, é mesmo. Sabe uma coisa? Eu acho seu marido um cara assim. Você fala mal do marido dela. Sabe o que ela fez? Apelou comigo. Então, pastor, o negócio é o seguinte. O senhor não entendeu bem o que eu estou dizendo para o senhor. Eu posso falar, mas o senhor não pode não. Eu olhei e falei, só você que vai falar mal então? Mas eu fiz isso de propósito. Às vezes eu sou meio irônico. Tem gente que é assim. Acontece a mesma coisa na família. Por exemplo, Universal. Todo mundo fala mal da Universal? Seja honesto. Nossa, estou falando mal da Universal. Universal, lá. Mas teve uma época aí que a Rede Globo resolveu investir contra a Universal. O que aconteceu? O que é isso? A Universal é de Deus. O que é isso? A Universal é maravilhosa. A Universal virou todo mundo santo de repente. Só porque a Rede Globo falou mal e tal. De repente, não, tocou no menino dos olhos de Deus. É Universal. Tadinho do Bispo Macedo. Aquele é homem de Deus, está na cadeia. É ou não é, meus irmãos? Saiu da cadeia e virou uma praga de novo. Esse é Bispo Macedo, esse é Universal, isso é um terror. Por que acontece isso? Isso é imaturidade. Nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Por que somos irmãos? Temos o mesmo pai. E temos a mesma vida. A vida é a mesma. Podemos estar todo mundo brigando, mas todo mundo ama o Pai. E cada vez que nos reunimos no nome do Pai, nos aproximamos. Então já somos um. O Pai já ouviu a oração do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos ouvindo isso? Já somos um, porque temos a mesma natureza. Estamos juntos. Sabe, você pode até não gostar muito do seu irmão, da sua irmã. Você acha chato às vezes, mas tem uma coisa, você sabe que é seu irmão, não tem como. Você sente, olha na cara, você vê a cara dele, é a sua cara. Você fala, isso aí é parente mesmo, isso aí não tem como escapar. Não é verdade? Assim acontece também no mundo espiritual. Como vocês estão me entendendo nessa manhã? Esse é o primeiro nível de unidade. É o nível mais elementar. É lamentável dizer que a maioria dos crentes está nesse nível. O nível elementar de unidade. Segundo nível. Mas deixa eu falar um pouquinho mais do texto, para os irmãos compreenderem por que eu estou falando isso. Verso 7. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente. Conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Por que eles creram? Porque receberam a palavra. No verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os... Perdão, eu errei, meus irmãos. É no verso 6 que eu queria ler. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No verso 6 é Logos, no verso 8 é Rema. Presta atenção. Por que João falou as duas expressões aqui?
Porque Jesus disse a verdade. Você sabe o que é logos e rema? Logos é palavra, mas é palavra escrita, eterna mesmo. Essa palavra constante, que não muda. Rema é a palavra que Deus fala com você. Você está lá lendo a Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você leu tal maneira, você fala, puxa, Ele me amou de tal maneira. Que maneira foi essa? Foi uma maneira grande. E aquelas letras pulam na sua Bíblia e tocam no seu espírito, no seu coração. Isso é rema. Presta atenção. Nós fomos gerados filhos pela palavra. É pela palavra que fomos feitos filhos de Deus. A palavra é o sêmen de Deus. Eu podia falar semente, mas como Deus não é planta, então você tem que entender que Deus é vivo, é organismo vivo, né, como nós somos. Ele não é gente, mas também não é planta. Então presta atenção, eu não gosto da palavra semente, porque semente não traduz bem a ideia. Deus tem o seu sêmen, assim como nós temos o nosso sêmen. O sêmen de Deus é a sua palavra. Deus gera tudo pela sua palavra. E é por essa palavra que nós fomos feitos seus filhos. É por isso que o Senhor ora. Segundo estágio. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui ele orou de novo pela unidade, olha a oração dele, a fim de que todos sejam um. Mas como é que é esse um? E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Vamos participar da comunhão com Deus, a mesma comunhão que Jesus tem com o Pai, que o Espírito Santo tem com Jesus, e que o Pai, o Espírito Santo e Jesus têm entre si, nós teremos com Deus. Você faz ideia da comunhão que existe entre Jesus e o Espírito Santo? Entre o Pai e Jesus? Você faz ideia da comunhão que existe entre Deus com Ele mesmo? O Senhor está falando que a comunhão que nós teremos com Ele é a mesma. Mas para isso acontecer, Ele fala, Pai, que eles sejam um. Ele está dizendo, a fim de que sejam um. Como é esse segundo estágio acontece? Esse segundo estágio acontece baseado no verso 17, pela santificação. Então presta atenção, no primeiro estágio de unidade, a unidade acontece porque temos o mesmo Pai, a mesma vida. No segundo estágio acontece porque temos a mesma santificação. Deixa eu explicar isso para você melhor. O que significa ter a mesma santificação? O primeiro estágio de unidade é só porque eu e o Mauro somos irmãos. Então porque eu sou irmão dele, nós temos unidade, porque a vida é a mesma. Mas às vezes não tem uma unidade muito prática, uma comunhão muito íntima. Então essa unidade, ela vai aumentando de estágio quando começa a ter mais coisas em comum. Então presta atenção. Às vezes eu sou filho de Deus e o Mauro também é. Só tem um problema, o Mauro é mundano. O Mauro gosta das coisas do mundo. Aí Jesus fala, né? Pai, livra-os do mundo. Eu não peço, Senhor, tire eles do mundo, não. Eles vão continuar no mundo, mas que o mundo não esteja neles, em outra palavra. A igreja é como um barco no mar. O mar simboliza o mundo. A igreja é o barco. O barco está no mar. Mas se o mar entrar no barco, acontece o quê? Afunda. Por que tem muito crente que está afundando na vida? Afundando financeiramente, afundando espiritualmente, afundando na família. Começa a afundar quando o mundo entra dentro. O casamento afunda quando o mundo entra dentro. O que? Submeter o marido? Isso é coisa antiquada, coisa do século passado. Eu quero ser moderno. Quando você quer ser moderno, você vira mundano. E quando o mundo entra na sua casa, destrói a sua vida. Quando o mundo entra no seu coração, destrói a sua comunhão com Deus. É por isso que a oração do Senhor não foi para livrar do pecado, nem para livrar do diabo. Ele não orou isso, interessante, mas orou com relação ao mundo. Isso nos mostra o quê? Que mais perigoso do que o diabo e do que o pecado é o mundo. Porque se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Se amamos o mundo, não temos comunhão nem com Deus, nem uns com os outros. E o que é pior, nenhum de nós acha que amar o mundo é pecado. Porque de fato às vezes não é. São coisas legítimas, que você faz, naturais, todo mundo faz, ninguém escandaliza. Mas o Senhor fala o quê? É nessa santificação que nós crescemos em unidade. Agora entenda isso. Santificação na sua cabeça está ligado com o pecado, é ou não é? Quando você pensa em santidade, você não pensa em sair do pecado? Quando você fala que o irmão está andando em santidade, você fala, bom, ele está andando com integridade. Mas na cabeça de Jesus, santificação é separação. Diga, santificação é separação. Do que, meus irmãos? É do pecado? É do diabo? Não, é do mundo. Por que não é do pecado?
Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Diga, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Portanto, o Senhor não falou que santificar é sair do pecado, porque o crente que nasceu de novo, ele não quer o pecado. Também santificar não é separar do diabo. Por quê? Porque o diabo já está destruído o seu poder, ele não tem poder nenhum sobre nós mais. Ele não pode mais nos tocar. Mas tem alguém que pode nos tocar ainda seriamente, é o mundo. O mundo com seus valores. Deixa eu contar para os irmãos aqui do pé de orelha, bem baixinho, com muito amor e carinho, olha para cá. Quantos aqui ouviram a pastora Cristi Moore falando? Foram abençoados? Fui muito abençoado. E eu tive muita comunhão com ela, é uma mulher de Deus, profunda em Deus. E eu perguntei para ela, o que você achou da nossa igreja? Só ouvi elogios. Igreja viva, maravilhosa, falei do encontro, o crescimento, a igreja cresceu tanto em tão pouco tempo, maravilha. E ela falou, mas só tem uma coisinha que eu reparei. E eu achei um pouco estranho. E eu fiquei assim, sabe com a orelha vermelha antes dela falar? Eu perguntei para ouvir elogio, agora ela está levando a sério o negócio. Porque você sabe, pastor quando pergunta quer ouvir elogio, né? E aí, o que você achou da palavra hoje, irmão? Você fala, faltou óleo. O pastor olha para você assim, como diz o outro, né? Então quando você pergunta, você quer ouvir elogio. Mas ela falou, pastor, vou ser franco com você. Eu nunca ouvi poucas igrejas onde as mulheres se vestem com tanta sensualidade. Meu queixo caiu. Fiquei chocado. Ela falou, tenho dó dos homens da sua igreja. Devem viver muito oprimido. Porque as irmãs vêm orar comigo, os seios delas quase saem para fora da roupa. E eu falei, ai, Jesus, sabe quando a batedeira? Eu falei, ai, Jesus, poderoso, livra-me, livrai-me. De fato, eu não percebo isso. Aí, é claro, eu entrei com um argumento cultural. Falei, não, esse é o Brasil. O clima, o calor. A irmã sabe, não é fácil morar nesse país com 30 graus todos os dias do ano. E ela ficou olhando para aquela cara maravilhosa dela, rindo, né? Sabia que eu estava despistando, na verdade. Deixa eu dizer algo para você. Ninguém pode dizer que ninguém está pecando porque está usando roupa A ou B. Não é uma questão de ser pecado ou não. É uma questão de ser do mundo ou não. Entende? A primeira menção de qualquer coisa na Bíblia determina seu significado no resto da Bíblia. Sabiam disso? Qual que é a primeira menção de roupa na Bíblia? Quem sabe? Foi lá em Gênesis, não foi? Quando aconteceu isso? Adão e Eva pecaram e viram que estavam nus. E fizeram o que para si? Roupas de folha. Secou e caiu. O que Deus fez para eles então? E foi Deus mesmo que fez. A primeira roupa quem fez foi o homem. Foi um péssimo costureiro. Mas a segunda foi Deus que fez. E Deus fez a roupa para quê? Diz a Bíblia. Para cobrir Então qual foi o alvo da roupa que Deus fez para Adão e Eva? Diga, cobrir. Esse é o significado de roupa na Bíblia. Roupa foi feita para cobrir. Se você usa uma roupa que o alvo dela é mostrar, é do diabo. Não é de Deus. A de Deus é para cobrir, a do diabo para mostrar. Se você põe uma calça de lycra que o alvo dela é mostrar os seus contornos, não é de Deus. Se põe uma outra calça que o alvo dela é cobrir, é de Deus. Portanto, não importa se é calça ou se é saia, não é isso que é importante. O importante é para cobrir ou para mostrar? Pergunta para você mesmo, a respeito de cada roupa que você veste. Eu estou vestindo para cobrir ou para mostrar? Esse decote meu aqui é para cobrir meu seio ou para mostrá-lo? Entendeu? Esse corte na minha saia é para cobrir a minha coxa ou para mostrá-la? Pergunte a si mesmo. Se é cobrir, é o princípio de Deus. Se é mostrar, é o princípio do diabo. Por isso o Senhor fala, guarda-os do mundo. Não deixe que a água do mar entre no barco. Senhor, que o barco não fique furado. Passa o betume do teu espírito nos buracos todos ali, para não deixar entrar a água do mundo. Porque se entrar a água do mundo, aí tem um problema sério. Aí o barco afunda. E é por isso que muitos têm afundado. Sabe, não afundam porque tem pecado. Afundam porque tem amor ao dinheiro. Alguém chegou em mim e disse, pastor, vou sair da igreja. Porque foi só entrar na igreja, eu tive que largar meu homem, que eu morava com ele, porque o Senhor disse que não podia morar com homem. Aí não tem ninguém para me sustentar, eu fui trabalhar, meu salário não dá, então eu estou saindo da igreja porque eu tenho que arrumar alguém para cuidar de mim. Eu falei, se você soubesse que tem alguém que quer cuidar de você, que cuida melhor que qualquer macho que você pode encontrar, você ficaria. Entretanto, você quer ir não é por causa disso, é porque você ama mais as coisas de lá do que as coisas daqui. Você não consegue ficar sem ter as coisas de lá. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter sexo, você precisa ter prazer, então você não consegue ficar sem, então você tem que voltar. Acabou que ela não foi nada, né? Mas percebeu? Notou o que estava acontecendo. Temos que ter cuidado. Essa unidade, ela só acontece. O segundo nível de unidade só acontece em santidade.
Por quê? Porque eu posso ter comunhão com o Mauro, no sentido que ele é filho de Deus e eu também. Mas só até um certo ponto. Porque chega uma hora que ele chega e me mostra as suas coisas mundanas. E eu não posso aceitar. Então nessa hora eu me afasto dele. Percebe? O mundo é que produz separação entre nós. Se você for ser bem honesto, você vai descobrir o seguinte. O que separa mais os pastores das igrejas? Não é doutrina como muita gente pensa, não. Vou dizer para você que separa os pastores das igrejas. Vou contar para você. Primeiro, política. Muitos pastores se envolvem em política. E acabam tornando adversários uns dos outros por causa da política. Eu sou do PMDB, eu sou do PT, você é do PSDB, eu tenho influência com o governo, você não tem, e começamos com um problema. O mundo entra para causar divisão. Outra causa de divisão, essa ovelha aqui é minha. Desde quando alguém tem ovelha? Desde quando pastor é dono de alguém? Não, essa ovelha aqui é minha, você me roubou a ovelha. Como assim roubou a ovelha? Ninguém é dono de ninguém. Na verdade, não é a ovelha que é minha, é o dízimo que é meu. É o dinheiro dele que eu quero. Pode observar que ninguém briga por causa de ovelha pobre. Só ovelha rica. Gorda, cheia de lã. Esses brigam. Vieram muitas pessoas comigo quando eu vim para cá. Mas só brigaram por causa do Paulinho. Não é que ele é rico, mas é uma ovelha gorda. Você deu o Paulinho para sua igreja. Eu falei, vai lá, pega o Paulinho de volta. Não é que eu não quero ele não. Mas eu não sou dono dele, nem do dinheiro dele, nem quero o dinheiro de ninguém. Mas ninguém assume isso, nem fala isso, mas é verdade. Os pastores brigam por causa de ovelha por causa disso. Terceira coisa, essa ovelha é minha, ninguém pega. Sabe por que eles não querem perder a ovelha? Porque a glória deles é a ovelha. Prédio cheio, pastor abençoado. Um amontoado de tijolo, pastor abençoado. Ninguém quer saber se está edificado, se a ovelha está alimentada. Ninguém quer saber se o pessoal está indo bem, está crescendo em Deus, edificando algo. Quer saber o seguinte, os bancos estão cheios? Se está cheio, glória a Deus, vamos embora. É tudo abençoado. Isso é mundo. O mundo é que procura glória. O mundo é que quer aparecer. O mundo é que quer evidência. O mundo é que quer falar, olha, minha igreja é maior. Por que é maior? Porque dá peso político. Alguém chegou para um candidato, esse candidato me contou. Ele falou, pastor, eu respeito muito os evangélicos, mas eu corro de pastor. Porque pastor chega para mim e fala, eu tenho uma igreja com 5.000 membros. O que eu posso ter de você para te dar os votos? E ele fala, pastor, eu entrei num barco desse e não ganhei voto nenhum, ainda gastei com o pastor. Eu falei, sabe por que você não ganhou voto nenhum? Porque a igreja pode ser rebanho, mas não é curral eleitoral. Ninguém vota porque o pastor pediu. Pode até falar, Mauro, volta no fulano. O Mauro pode até na minha frente falar rindo, falar, tá bom, eu volto. Na hora H ele não volta nada, que tem um primo, parente, sobrinho, amigo, vizinho dele que ele quer voltar, ele vai votar nele mesmo. E tem que ser assim mesmo. Ninguém é dono de ninguém. Pastor nenhum é dono de ovelha. E criou-se agora uma doutrina na igreja. Qualquer membro que sai da igreja está debaixo da maldição. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Isso é do diabo. Você pode ir onde você quiser. Jamais amaldiçoarei ninguém na minha vida em nome de Jesus, só o diabo. Isso amaldiçoou todo dia. E declaro, vai para o inferno. Depender de mim, eu ainda vou aumentar um pouquinho a temperatura. Deixa eu dizer para você uma coisa, eu não amaldiçoo ninguém. Qualquer irmão que chega e fala, pastor, eu quero ir para outro lugar. Essa semana passada, atrasada, não sei, chegou um casal e me falou, pastor, eu quero ir para outra igreja, porque está perto da minha casa. Eu falei, irmão, você vai com a minha bênção, por favor, volte quando você tiver vontade. Tem em mim um amigo. Eu faria até uma festa para despedir para você, só não faço porque não tem jeito. Mas vai em paz, eu te abençoo. Sabe o que aconteceu? Voltou de novo. Ah, pastor, já voltei. Mas o que foi, irmão? Ah, pastor, lá eu economizo no 11, mas perco na unção. Falei, você que sabe. Isso aí é problema seu. Não foi eu que disse. Quer economizar no 11, economiza, mas está compensando do outro lado. Voltei, estou aqui de novo. Falei, aleluia. Então fica, irmão. Se eu tivesse falado para ele, irmão, você pode até ir, mas vai debaixo da maldição. Você vai em pé e volta arrastando. É capaz que ele nunca voltaria. Mas ele voltou alegrinho, rindo, sendo minhas costas. E pastor, já voltei, acredito que eu já voltei. É bom, você fica livre, o irmão fica livre, e continuamos irmãos e amando uns aos outros. Entende? Quantos irmãos nos visitam aqui toda semana por causa disso? O mundo é que causa separação entre nós. O que há no mundo, meus irmãos? Desejo de glória, desejo de dinheiro, desejo de poder e desejo de ficar à toa. Eu sempre falo para os pastores aqui na igreja, nós temos 4 inimigos terríveis. O primeiro é dinheiro, o segundo é poder, o terceiro é sexo e o quarto é preguiça. Sério, são as 4 coisas mais sérias na vida de qualquer pessoa. Pode observar, qualquer governante, qualquer líder, todos eles erram num desses 4 pontos. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Digo amém. Por que a santidade nos leva a crescer? Em unidade. Então presta atenção. Vem cá, Mauro, fica de pé aqui. A santidade é Deus.
Só Deus é que é santo. E quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo. Deus está bem nesse ponto aqui. O Mauro está lá, eu estou aqui. Nós estamos longe um do outro. Estamos trabalhando longe um do outro. Apesar de sermos o mesmo Pai, estamos, portanto, no primeiro nível de unidade, estamos longe um do outro. Mas aí, tanto o Mauro quanto eu, começamos a andar em direção à santidade. Aí você vai andando para cá. Quanto mais eu ando, mais acontece o quê? Fico mais perto dele. Quanto mais, até chega num ponto em que a santidade nos faz um. Porque a santidade é uma pessoa. É o Senhor Jesus, é a santidade. Estão me entendendo, meus irmãos? Por isso não dá para andar se não for em santidade. Pode sentar, querido. A santidade tem dois lados. Santidade, por um lado, é uma mudança de posição. Estou falando muita coisa para os irmãos, mas é porque só temos um culto por semana, temos que falar. Olha para cá. Nós somos a única igreja oficialmente domingueira. Só tem culto domingo. Portanto, venha para o culto para aproveitar o tempo. Mas olha para cá. Santidade tem dois aspectos. Eu falei para você, em primeiro lugar, que santidade significa mudança de posição. Você saiu de um lugar, foi para o outro. Santidade, portanto, significa separação, mudança de posição. Ou seja, a santidade tem um aspecto posicional. Você estava no mundo, está na igreja. Você estava fazendo coisa errada, agora não está fazendo mais. Agora, tem um segundo aspecto. É o aspecto disposicional. Olha para mim. O aspecto posicional é o seguinte. A Bíblia fala que o boi que estava lá no pasto era um boi mundano, secular. No dia em que Moisés pega o boi e traz ele para o tabernáculo para ser colocado no altar, esse boi mudou de posição, ele foi santificado, é de Deus. Mas tem um outro aspecto, isso é essa mudança de posição, é posicional. Tem um aspecto disposicional. O que é isso? É a mudança de disposição interior. Aquele boi que estava no pasto mudou para o tabernáculo, mudou de posição. É o primeiro aspecto de santidade. Agora esse boi vai ter que ser imolado e colocado no altar e queimado. Isso é santificação disposicional. Portanto, há uma santificação que é só uma questão de rejeitar as coisas do mundo. Mas há uma santificação que é uma questão de você mudar as posturas interiores, mudar as motivações interiores, atitudes, é colocar-se inteiramente no altar. Quando nós avançamos para esse segundo nível, a unidade também avança. Consegue perceber isso? Alguém fala, pastor, o irmão não tem autoridade para falar de unidade, porque o irmão separou. Deixa eu dizer algo para você. Não é porque eu estou separado de alguém que eu não estou em comunhão com ele, no sentido espiritual. Só que não podemos avançar, por enquanto, na unidade. Por quê? Porque a santificação nos atrapalha. Ele não está avançando no mesmo ponto que eu estou. Enquanto eu estou indo para a santificação, ele está indo para outro lugar. Ele quer outra coisa. Portanto, para andarmos em unidade, é preciso haver santidade. Sem santidade não há unidade. Entende o que eu estou dizendo? Você não é obrigado a andar com ninguém, mesmo irmão seu, se ele não tem uma vida santa. Ah não, eu sou um com o Mauro, eu tenho que manter a unidade. É verdade, tem que manter a unidade. Você vai ser um com ele só no nome do Pai, mas não vai ser um com ele em santidade, porque ele é mundano, ele tem uma vida torta, uma vida errada, e desvia-se para o que é errado. Você não deve andar com ele, mesmo sendo irmão. Portanto, se queremos ser uma igreja que anda em unidade, temos que ser uma igreja que anda em santidade. Quantos dizem amém nessa manhã? Terceiro ponto, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê, meus irmãos? Jesus está dizendo, eu lhes tenho transmitido o que, meus irmãos? Diga glória. A glória que me tens dado. Para quê? Para que sejam um. Assim como quem é um? Nós quem? Deus, Jesus e o Espírito Santo. O alvo final, o terceiro estágio, é a unidade que o próprio Deus vive. Olha, irmãos, essa unidade não chegamos lá ainda. Talvez chegamos uns com outros, mas não toda a igreja. Mas eu quero dizer algo para você. Nós vamos chegar nessa unidade em nome de Jesus, porque o Pai ouviu a oração de Jesus. Então presta atenção. O primeiro estágio de unidade é só porque somos filhos do mesmo Pai. Estamos na mesma família. Esse é o primeiro nível. Todos nós estamos nesse nível. O segundo nível de unidade é porque nós estamos avançando em santidade juntos. Estamos aborrecendo o pecado, o mal e querendo agradar a Deus. Mas o terceiro nível é por causa da glória. Ou seja, por causa da unção. A glória de Deus, falei para você agora mesmo que a glória de Deus é a sua manifestação. Para você entender isso melhor, eu gostaria de citar para você duas ilustrações. A primeira ilustração é
com relação ao tabernáculo. Davi fala no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida e meditar no seu templo. Por um lado, nós habitamos em Deus, por outro, Deus habita em nós. Falei disso lá em João 14. O tabernáculo, ele era feito com 48 tábuas. Diga 48. 48 não é por acaso também. Eu espero poder estudar com os irmãos o livro de Êxodo aqui, assim que terminar João. O que acontece? 48 tábuas, nada mais é do que 6 vezes 8. 6 e 8 tem significado na Bíblia. O número 6 significa humanidade. O número 8 significa ressurreição. É o número da ressurreição. Então preste atenção nisso. O fato de ser 6 vezes 8 significa que o tabernáculo era feito de homens, mas homens em ressurreição. O tabernáculo ele tem um lado de Deus e o lado humano. Por isso que ele era feito de tábuas cobertas de ouro. O que significa a tábua de madeira? A madeira significa aquilo que é humano na Bíblia. Por exemplo, a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia coberta de ouro. A Arca da Aliança aponta para Jesus, porque Jesus é plenamente homem, madeira, e plenamente Deus, ouro. As tábuas do tabernáculo apontam para nós. Cada tábua simboliza um crente. Essas tábuas também eram feitas de madeira e ouro, porque nós somos homens, mas precisamos ser revestidos da glória de Deus. Agora preste atenção. Essas tábuas, elas eram todas encaixadas umas às outras e presas com argolas também de ouro. Essa unidade do tabernáculo só é possível por causa do ouro. Onde não há ouro, também não há unidade. O ouro, nesse caso, aponta para manifestação tudo aquilo que Deus é. Sua presença, sua unção, seu poder, sua vida. As argolas que unem as tábuas, elas estão sobre o ouro e não sobre a madeira. A unidade não é baseada na madeira, é baseada inteiramente no ouro. De tal maneira que quem olha vê só o ouro, não vê a madeira. Assim acontece conosco também. A base da nossa unidade não é a nossa opinião humana, nosso pensamento humano, a base da nossa unidade não é ter a mesma doutrina, não é ter a mesma opinião a respeito de escatologia. A base da nossa unidade deve ser a glória do ouro de Deus sobre nós. Quando o ouro de Deus está sobre nós, nós manifestamos essa unidade na forma de uma comunhão muito profunda. É um nível muito profundo. É o mesmo nível da Nova Jerusalém que acabei de ler com os irmãos no começo da reunião. No capítulo 4, verso 3, lá diz que Deus é semelhante ao jaspe. E no capítulo 21 diz que a Nova Jerusalém é também semelhante ao jaspe. E a glória de Deus está sobre ela. Deixa eu dizer algo para você, meu querido. Esse terceiro nível de unidade, para sermos uns com os outros, assim como Deus é um com Jesus e com o Espírito Santo, só atingimos se a glória de Deus se manifestar tremendamente entre nós. Alguém fala, pastor, nós já estamos em avivamento? Alguém me pergunta isso sempre. E eu sempre digo, irmão, se nós já estamos, eu já não quero o que nós temos, eu quero mais. E quando eu tiver o que eu quero, vou parar de querer e vou querer mais. Sabe por quê? Porque avivamento é simplesmente trazer a manifestação da glória de Deus. Isso resulta em cura, são os poderes do mundo vindouro. Resulta em libertação, que é a manifestação dessa unção líquida de ouro. Isso resulta em unidade, em proximidade, em comunhão. Isso resulta em restauração da igreja, em vida. Portanto, enquanto estamos aqui na terra, estamos no processo. Enquanto estivermos aqui, estamos buscando avivamento. Alguém vai dizer, pastor, essa igreja só fica buscando, parece que nunca atinge. É verdade. Atingimos e passamos a buscar de novo, porque estamos no processo. Enquanto estamos aqui, o buscar é que é importante. O buscar é importante, porque só iremos alcançar plenamente no dia em que nós formos tal qual Ele é. No dia que nós o virmos face a face. E todo esse ouro da glória do Senhor nos encher e nos preencher e nos inundar. Aí talvez paremos de cantar a viva no Senhor. Mas até lá, estamos buscando o poder de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Ô irmãos, como é importante nós termos a palavra de Deus. Olha para mim um instante. Nós precisamos de avançar nesse conhecimento de Deus. Eu não sei se dentro de você tem surgido essa fome pela palavra de Deus. Essa fome por Deus. De conhecer a Deus. De conhecer sua palavra. Seus caminhos, suas coisas profundas, seus mistérios. Mistérios que estão claros e revelados na palavra de Deus.
Eu não sei se é isso dentro de você, mas se não tem a vida, eu quero invocar de fato o Espírito do Senhor nessa manhã e pedir que Ele abra os seus olhos e dê para você uma fome nova, como você não tem tido ainda, por Ele, pela vida dEle. Sabe, nós queremos que a igreja cresça, não é por nenhuma vaidade pessoal nossa, não é porque nós queremos aparecer e nem queremos manipular a vida de ninguém, nós queremos apenas ver a manifestação da imagem de Deus na vida das pessoas. Essa é a sua glória. Jesus orou para que isso acontecesse. Nós somos enviados para isso, para repartir essa glória, essa imagem, essa semelhança. E quando nós somos um, o mundo crê no Senhor Jesus. Quando nós estamos num propósito, o mundo crê. Eu vou ministrar hoje à noite a respeito disso. Deus me deu uma palavra muito séria com relação a isso. Se nós queremos ver o mover de Deus avançando entre nós, precisamos de ter algumas características. A primeira delas, para quem não for ouvir, eu vou logo avisando. O Senhor falou comigo, precisamos ter um desejo ardente. Um desejo que nos leva a não falar de outra coisa. Um desejo tão grande que não conseguimos pensar em outra coisa. Nem falar de outra coisa, nem fazer outra coisa. Nós queremos é isso, é um alvo claro, um desejo grande pelo mover de Deus. Uma segunda coisa que o Senhor nos falou, precisamos de ter essa unidade entre nós. Não quero falar nessa manhã da unidade entre todas as igrejas, mas entre nós, a unidade desse desejo profundo, a unidade desse propósito, a unidade nesse plano de Deus. A unidade nesse plano de Deus. A unidade nesse plano de Deus. 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 Unidade